Se você acha que o texto da interdisciplinaridade de Frigoto vai tratar aí da relação das diversas ciências, como a matemática, a geografia muito bem relacionadas, você está enganado. O texto é muito mais profundo e você vai entender aqui, nesse vídeo em até 10 minutos, sobre o texto A Interdisciplinaridade como problema e como necessidade nas ciências sociais. Antes de começar o vídeo, eu te convido a seguir lá no Instagram o Dicas Prof. EPT. Lá tem várias dicas, tem material de apoio para que você consiga aí acompanhar nos stories, no feed de notícias, o que vem acontecendo no Prof. EPT. Te convido também a participar do curso preparatório, as inscrições ainda estão abertas, tem lá mais de 500 questões simuladas, vai ter um provão com 50 questões nos moldes lá da prova da ENA, que é o Exame Nacional de Acesso do Prof. EPT. Você será muito bem-vindo. Então, como eu vinha dizendo, sobre essa questão da interdisciplinaridade, Gaudêncio Frigoto vai trabalhar esse conceito, como ele é uma necessidade e como ele é um problema nas ciências sociais. Lembrando que as ciências sociais são as ciências aí que vão se direcionar a um estudo sobre o comportamento humano ao longo do tempo, ao longo da linha histórica, sobre os grupos étnicos, sobre os grupos sociais, como é a vida humana do indivíduo e em sociedade. Quando se fala a interdisciplinaridade como uma necessidade, é porque foi uma necessidade que se notou ao longo de toda a trajetória da história humana, pelo motivo de que é muito importante a interdisciplinaridade nas ciências sociais, tanto na produção como também na socialização do conhecimento. Mas o que seria essa interdisciplinaridade? Para começar logo o vídeo já entendendo, seria relacionar as mais diversas ciências sem isolá-las, sem fragmentá-las, mas relacionando-as como um todo, como um tecido da totalidade. Então, as diversas ciências, elas têm uma integração, elas não são fragmentadas, elas não são isoladas, elas têm aí um contexto que as unem dentro de uma totalidade. É importante lembrar que os homens, eles sempre buscam satisfazer as suas necessidades aí ao longo da história, e essas necessidades, elas são de ordem biológica, cultural, elas são de ordem afetiva, estética, intelectual. Então, tem diversas necessidades que o homem tem e que ele sempre busca aí desenvolver para que ele possa satisfazê-la. A produção do conhecimento e sua socialização, ou mesmo contrário à sua negação para alguns grupos sociais, para algumas classes, ela não é alheia às relações dos seres humanos em determinado tempo, em determinado espaço. Pelo contrário, é justamente aí que vai encontrar a sua materialidade histórica efetiva. Ou seja, é justamente quando eu disponibilizo ou nego um conhecimento para um grupo social, para uma classe social, é aí que está exatamente o fio da meada da coisa. Porque quando se disponibiliza ou quando se negam conhecimentos para alguém, para algum grupo social, é porque tem algum interesse por trás. Ao delimitar um objeto para ser estudado, para ser analisado, para ser pesquisado, essa delimitação ela pode acontecer, mas é importante que se não fragmente esse objeto que se deseja conhecer, que se deseja pesquisar. Então, nós não vamos fragmentá-los, nós vamos delimitar, de acordo aí com a pesquisa, sem abandonar as múltiplas determinações que vão constituir aí esse objeto. Vale reforçar que delimitar é totalmente diferente de fragmentar. Quando eu faço uma delimitação, eu não estou abandonando aí essas múltiplas determinações, não estou abandonando o tecido da totalidade, mas quando eu fragmento, eu estou fazendo uma verdadeira barbárie, porque quando eu fragmento um conhecimento, eu acabo abandonando múltiplas determinações do conhecimento, ele acaba ficando pobre, acaba ficando fragmentado, acaba ficando simplista, acaba ficando inverdadeiro, já que para se ter uma verdade é necessário se conhecer todo o contexto, todas as determinações, conhecer todas as representações que esse conhecimento pode ter. Então, quando eu delimito, eu não estou abandonando essas determinações, eu estou apenas focando para me concentrar nesse objeto de pesquisa. Então, a necessidade da interdisciplinaridade, na produção do conhecimento, ela vai se fundar num caráter dialético da realidade social. A realidade social que tem diversos contextos, que tem diversas determinações, que vai ser dialética, ou seja, não é parado, não é imutável, ou seja, como a realidade é dialética, nós temos aí um movimento dinâmico dessa realidade. E essa apreensão da realidade social, ela é
intersubjetiva, ou seja, ela acontece entre os sujeitos, né? Os sujeitos entre si, eles vão se relacionando, vão fazendo essa apreensão. Em resumo, acontece entre os sujeitos, entre os indivíduos. O modo de pensar fragmentário, linear, ele traz problemas quando eles são transformados em ações e eles trazem problemas para a sociedade. Porque quando esse conhecimento é fragmentado e ele passa de conhecimento para uma ação, ele passa a ser uma ação fundamentada no conhecimento fragmentado e traz aí enormes prejuízos para a humanidade. Já as relações predatórias de produção, onde o capital vai explorar o trabalhador, a classe trabalhadora, elas trazem exclusão social, trazem misérias, trazem epidemias, que são problemas do plano social. Mas não são problemas apenas no plano social, não. Há também problemas no plano da natureza, como o desmatamento, como poluição sonora, poluição de rios e mares. E o mais interessante de tudo isso é que a própria classe burguesa ela acaba sofrendo prejuízos em problemas como esse, já que como ela está na sociedade, ela acaba sofrendo também esses problemas. Então, todas essas consequências não atingem apenas os mais pobres, mas atingem a classe burguesa também. Já a interdisciplinaridade como problema não deve ser visto como um problema, como algo negativo, mas como um desafio, como um questionamento a ser decifrado. A interdisciplinaridade ela se apresenta como problema devido à dificuldade que o sujeito tem de produzir conhecimento acerca da sua própria realidade. Assim como temos também o problema da complexidade dessa realidade e de todo o fato histórico. E o problema ele é potencializado pelo seguinte motivo: o homem ele vive alienado dentro, sob essa perspectiva da divisão de classes. Então, nessa sociedade que é dividida em classes, classe trabalhadora e classe burguesa, onde há essa égide, sob o capitalismo, há esse grande problema da alienação, quando o homem ele não percebe que ele mesmo está sendo explorado e onde há aí toda uma questão de subsunção, ou seja, de uma subordinação desenfreada. Então essa alienação limita ainda mais a compreensão da realidade e do conhecimento e o pior, isso acaba fazendo com que a realidade não seja compreendida pelos próprios sujeitos que a vivem. O processo de conhecimento ele necessita que o sujeito ele tenha uma participação ativa, que ele mesmo possa construir todo esse trabalho de compreender a realidade, de produzir conhecimento, de socializar, de compartilhar. E isso vai possibilitar que ele possa aprofundar a compreensão dos fatos. Mesmo assim, por mais que um sujeito ele consiga atingir um alto nível de capacitação crítica, ele nunca conseguirá esgotar todas as possibilidades de conhecimento, porque isso é impossível. Então, tudo que é elaborado de conhecimento numa sociedade fica acumulado para a próxima geração prosseguir. Tudo que nós temos de conhecimento hoje foi elaborado por pessoas há séculos atrás e foi tudo sendo acumulado, tudo sendo questionado, duvidado, refeito, feito novamente, de forma que o conhecimento lhe chegasse ao que nós conhecemos hoje. Por isso vale ressaltar que esse esforço de produzir conhecimento, ele é acumulativo e é social e que vai passando aí de gerações para gerações. Outro problema é quando o objetivo do conhecimento é a própria praxis humana. Isso acontece quando buscamos conhecer determinadas relações sociais que os homens estabelecem em determinado tempo e em determinada cultura. Então o sujeito busca conhecer um aspecto da realidade onde ele mesmo está implicado. Então a superação desses desafios, desses problemas, envolve aí a superação desse modo de ver fragmentário da produção de vida humana, principalmente nas dimensões da produção e da socialização do conhecimento, e na construção de novas relações sociais que rompam com a exclusão social. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de escrever aqui nos comentários, tire também suas dúvidas e não deixe de se inscrever no canal neste link vermelho que apareceu aqui na tela. Se você gostou, deixe o seu gostei e até o próximo vídeo da série Prof. EPT em até 10 minutos.